Olá, amigos do Café no Fronte. Eu sou Sagran Carvalho, e está começando mais uma edição do Diário com Café, nosso espaço dedicado a reunir e analisar os principais acontecimentos geopolíticos, militares e econômicos que marcaram as últimas horas ao redor do mundo. O fim de semana foi especialmente intenso. Enquanto a guerra entre Rússia e Ucrânia segue em escalada, Kiev voltou a demonstrar sua crescente capacidade de atingir alvos estratégicos russos, atacando comboios logísticos e até mesmo navios ligados ao comércio de petróleo. Ao mesmo tempo, a capital ucraniana enfrentou uma das noites mais violentas dos últimos meses, com mísseis balísticos russos atingindo áreas residenciais e deixando mortos e feridos. No Oriente Médio, novas ameaças do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã elevaram a tensão regional, com advertências de possíveis ataques à infraestrutura energética de países aliados dos Estados Unidos e de Israel. Em Moscou, uma explosão em um restaurante frequentado por membros da elite militar russa alimentou especulações e levantou novas questões sobre segurança interna. Também vamos analisar os desafios enfrentados pela Força Aeroespacial Russa, a crescente pressão sobre os arsenais militares em diferentes frentes de conflito e uma importante movimentação econômica internacional. A intervenção coordenada entre Japão e Estados Unidos para tentar conter a desvalorização histórica do iene. Esses são os temas que você acompanha a partir de agora, com contexto, análise e informação. Geopolítica, guerra e poder explicados como história viva. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, voltou a elevar o tom de suas advertências ao afirmar que responderá de forma contundente caso os Estados Unidos ou Israel ataquem a infraestrutura energética iraniana. Segundo declarações de autoridades militares de Teherã, qualquer ofensiva contra instalações de petróleo, gás ou geração de energia do país desencadearia uma campanha de retaliação contra ativos estratégicos em todo o Oriente Médio. Os alvos potenciais incluiriam refinarias, usinas elétricas, instalações de dessalinização, terminais de exportação de petróleo e outras infraestruturas críticas ligadas a Israel, aos Estados Unidos e a seus parceiros regionais no Golfo. A mensagem transmitida por Teherã é clara: um ataque ao setor energético iraniano seria respondido com ações destinadas a comprometer a segurança energética regional e provocar repercussões significativas nos mercados globais. As ameaças fazem parte da estratégia de dissuasão adotada pelo Irã ao longo do conflito de 2026 e foram reiteradas por diversos porta-vozes militares. Embora autoridades iranianas frequentemente mencionem novos sistemas de mísseis e drones em seus comunicados, o foco central dessas declarações permanece na promessa de retaliação em larga escala contra infraestruturas consideradas vitais para os adversários de Teherã. Ataques noturnos conduzidos pela Rússia com mísseis balísticos e drones atingiram Kiev na madrugada de 1º de agosto, deixando pelo menos 9 mortos e cerca de 30 feridos, entre eles 4 crianças. As explosões provocaram incêndios, destruição de edifícios residenciais e danos significativos à infraestrutura urbana em diversos distritos da capital ucraniana. O prefeito Vitaly Klitschko descreveu a noite como uma das mais difíceis enfrentadas pela cidade nos últimos meses. Segundo autoridades ucranianas, a ofensiva envolveu dezenas de mísseis balísticos e aproximadamente 185 drones de ataque, tendo Kiev como principal alvo. Equipes de resgate atuaram durante horas para retirar sobreviventes dos escombros, evacuar moradores e conter focos de incêndio. Os impactos foram registrados em áreas residenciais, escolas, instalações públicas, veículos de emergência e estruturas de apoio urbano. Um policial está entre as vítimas fatais. Moradores relataram que tiveram apenas alguns minutos para buscar abrigo antes da sequência de explosões que sacudiu diferentes regiões da cidade. O ataque ocorreu menos de 48 horas após outra grande ofensiva russa e reacendeu os apelos de Kiev por mais sistemas de defesa aérea e interceptadores de mísseis. Enquanto as operações de busca e limpeza prosseguiam, autoridades ucranianas advertiram que a pressão sobre as defesas da capital permanece elevada diante da continuidade dos ataques de longo alcance. Imagens divulgadas nas últimas horas mostram o petroleiro de petróleo bruto Bourda, IMO 931, 2846, de bandeira liberiana,
sendo atingido por um drone naval kamikaze ucraniano enquanto navegava em direção ao porto russo de Taman, no Mar Negro. Os registros capturam o momento em que a embarcação é alcançada na região da popa por uma embarcação não tripulada carregada de explosivos, em mais um episódio da crescente guerra marítima entre Rússia e Ucrânia. O navio, um petroleiro da classe Aframax com mais de 100 mil toneladas de porte bruto, estaria operando sem carga no momento do ataque, o que reduz os riscos de um desastre ambiental de grandes proporções. Até o momento, não há confirmação independente sobre danos estruturais críticos, afundamento ou vítimas entre os tripulantes. O incidente ocorre em meio à intensificação da campanha ucraniana contra navios associados ao transporte de petróleo russo e à chamada Frota Sombra, utilizada para sustentar as exportações energéticas de Moscou. O porto de Taman, importante centro logístico para o escoamento de petróleo e derivados russos, tem sido alvo recorrente de operações conduzidas por drones de longo alcance, refletindo a ampliação do alcance e da sofisticação das capacidades navais ucranianas no Mar Negro. Uma poderosa explosão atingiu o restaurante Balzy Rossi, no centro de Moscou, na noite de 1º de agosto, durante um evento privado frequentado por integrantes da elite política, empresarial e militar russa. O incidente ocorreu na entrada do estabelecimento e provocou uma rápida mobilização das forças de segurança, que isolaram a área e restringiram o acesso de jornalistas e civis. As autoridades russas descartaram a hipótese inicial de vazamento de gás e classificaram o episódio como um ato terrorista. Segundo informações oficiais, 3 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, algumas em estado grave. Investigadores afirmam que a explosão foi causada por um artefato explosivo improvisado oculto em um pacote levado ao local por uma mulher que teria tentado acessar o evento. Relatos não confirmados associaram o encontro a uma celebração envolvendo altas patentes militares, incluindo o comandante das Forças Aeroespaciais Russas, Alexander Shaiko. Contudo, até o momento, não há confirmação oficial de sua presença, tampouco de que tenha sido ferido. A explosão ocorre em meio ao clima de tensão gerado pela guerra na Ucrânia e amplia as preocupações com a segurança de figuras de destaque do establishment russo. Foi mais uma semana de forte pressão militar sobre a Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou cerca de 1.900 drones, 1.600 bombas aéreas guiadas e 144 mísseis contra alvos distribuídos por 16 regiões do país, em uma campanha que combinou ataques de saturação, bombardeios de precisão e ofensivas de longo alcance. As investidas atingiram infraestruturas estratégicas, áreas urbanas e instalações de apoio logístico, ampliando os desafios enfrentados pelas defesas ucranianas. Em resposta, Kiev intensificou sua própria campanha de ataques em profundidade. Entre os alvos atingidos estariam centros logísticos da Vildhis, empresa que autoridades ucranianas acusam de contribuir para cadeias de abastecimento ligadas ao esforço de guerra russo. Paralelamente, a Ucrânia manteve a pressão sobre a chamada Frota Sombra, conjunto de navios utilizado para sustentar as exportações de petróleo russo e mitigar os efeitos das sanções ocidentais. O intercâmbio de ataques reflete a crescente dimensão econômica e logística do conflito, que se estende muito além das linhas de frente convencionais. A Força Aeroespacial Russa, VKS, continua figurando entre as maiores do mundo em número de aeronaves, mas enfrenta um desafio estrutural cada vez mais evidente: o envelhecimento progressivo de uma parcela significativa de sua frota de combate. Embora Moscou tenha investido na modernização de seus meios aéreos ao longo das últimas 2 décadas, grande parte de seus caças e aeronaves de ataque ainda tem origem na era soviética, impondo limites crescentes à capacidade de renovação da força. Entre as plataformas mais numerosas permanecem os MiG-29, Su-27, Su-24, Su-25 e MiG-31, aeronaves que, apesar de sucessivos programas de atualização, carregam projetos concebidos há várias décadas. Juntas, essas frotas somam mais de 1.000 aeronaves que, em algum momento, exigirão substituição gradual ou modernização profunda para permanecerem relevantes em um ambiente operacional cada vez mais complexo. Nos últimos anos, a Rússia ampliou a produção de modelos mais modernos, como o Su-34, Su-35S e Su-57, enquanto busca manter a capacidade de sua aviação de alerta antecipado, baseada nos limitados A-50 e A-50U. Contudo,
o ritmo de fabricação permanece insuficiente para promover uma renovação acelerada de toda a frota. Além disso, as exigências operacionais da guerra na Ucrânia aumentaram o desgaste das aeronaves, dos motores e das cadeias logísticas de manutenção. O desafio para Moscou vai além da simples aquisição de novos caças. A eficácia de uma força aérea depende da capacidade de renovar continuamente seus meios, incorporar tecnologias mais avançadas e preservar a prontidão operacional de longo prazo. Sem uma expansão substancial da produção industrial e dos programas de modernização, a Rússia poderá entrar na próxima década com uma força aérea ainda numerosa, porém cada vez mais dependente de plataformas concebidas em uma realidade tecnológica distinta da atual. O Japão deverá anunciar na segunda-feira uma intervenção coordenada com os Estados Unidos para conter a forte desvalorização do iene, que recentemente atingiu seus níveis mais baixos em quase 4 décadas. A iniciativa marca um raro esforço conjunto entre Tóquio e Washington para estabilizar o mercado cambial em meio à crescente volatilidade financeira global. Nos últimos dias, autoridades japonesas teriam mobilizado cerca de 59 bilhões de dólares na compra de ienes e venda de dólares, em uma das maiores operações cambiais já realizadas pelo país. A ação contribuiu para uma recuperação significativa da moeda japonesa após meses de intensa pressão provocada por diferenças de juros, fluxos de capital e custos crescentes de importação. Além do impacto imediato sobre o câmbio, a medida busca reforçar a confiança dos mercados e desencorajar movimentos especulativos contra o iene. A coordenação entre os dois governos também envia uma mensagem de alinhamento estratégico em defesa da estabilidade financeira internacional, no momento em que oscilações cambiais e tensões geopolíticas continuam a influenciar os mercados globais. Embora intervenções dessa magnitude possam oferecer alívio no curto prazo, analistas observam que a sustentação de uma recuperação duradoura do iene dependerá, em grande medida, da evolução da política monetária japonesa e das condições econômicas internacionais nos próximos meses. A guerra de atrito no sul da Ucrânia ganhou um novo capítulo em 2 de agosto de 2026, quando drones ucranianos atingiram um extenso comboio de caminhões-tanque russos na região ocupada de Zaporizhia. Imagens divulgadas por fontes ligadas às forças de sistemas não tripulados da Ucrânia mostram sucessivos impactos contra veículos de abastecimento, seguidos por incêndios de grandes proporções e explosões que se espalharam ao longo da coluna logística. Segundo relatos, a operação foi conduzida por operadores da unidade conhecida como Pássaros de Madiar, especializada em missões de interdição logística. O alvo era um comboio que transportava combustível destinado às forças russas que operam no corredor terrestre entre a Crimeia e os territórios ocupados do sul da Ucrânia. O ataque insere-se em uma estratégia mais ampla de Kiev para enfraquecer a capacidade operacional russa por meio da destruição de depósitos, terminais de petróleo, pontes, balsas e rotas de abastecimento. Nos últimos meses, essa campanha transformou a principal via logística ao longo do Mar de Azov em um dos trechos mais vulneráveis para o transporte militar russo. Embora o número exato de veículos destruídos ainda esteja sendo verificado por fontes independentes, as imagens disponíveis evidenciam um golpe significativo contra a infraestrutura logística de Moscou. Em um conflito cada vez mais marcado pela guerra de drones, a disputa pelo combustível e pelas linhas de suprimento tornou-se tão estratégica quanto os combates travados na linha de frente. Gretchen e Siegfried figuraram entre os raros tanques pesados alemães A7V que efetivamente entraram em combate na frente ocidental durante os últimos meses da Primeira Guerra Mundial. Em uma época em que a guerra blindada ainda dava seus primeiros passos, essas máquinas simbolizavam a tentativa alemã de responder à crescente presença dos tanques aliados nos campos de batalha da Europa. O Gretchen, chassi 501, foi o primeiro A7V operacional e destacou-se por ser inicialmente a única versão equipada exclusivamente com metralhadoras, carregando 8 armas antes de receber posteriormente um canhão de 57 mm. Participou dos combates em Saint-Quentin e Villers-Bretonneux, onde problemas mecânicos e o superaquecimento dos motores o deixaram imobilizado a poucos metros das posições britânicas. Já o Siegfried, chassi 525, integrante da Abteilung II, combateu na célebre Batalha de Villers-Bretonneux, em 24 de abril de 1918. A ele são atribuídas a destruição de um tanque britânico Mark IV e de vários velozes Whippets, em um dos confrontos blindados mais emblemáticos da guerra. Dos cerca de 20 A7V concluídos, poucos chegaram a ver ação.
Cada veículo pesava aproximadamente 33 toneladas e acomodava uma impressionante tripulação de 18 homens em um compartimento apertado de aço, enquanto sua velocidade raramente ultrapassava 13 km por hora em terrenos irregulares. Tanto Gretchen quanto Siegfried sobreviveram ao armistício de novembro de 1918, sendo posteriormente desmontados pelos aliados. Chegamos ao fim de mais uma edição do Diário com Café. Muito obrigado pela sua companhia e por prestigiar o trabalho do Café no Front. Se você considera importante acompanhar análises independentes sobre geopolítica, conflitos internacionais e história militar, apoie o crescimento do canal. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e participe da discussão nos comentários. A sua interação ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas em compreender os acontecimentos que moldam o mundo. Também convido você a seguir nossas redes sociais. Todos os links estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Eu sou Sagran Carvalho e nos vemos na próxima edição. Café no Front, Geopolítica, Guerra e Poder explicados como história viva.